No vídeo de hoje eu trago uma sugestão de vídeo que foi muito interessante, trazida por uma seguidora bem recentemente. Eu achei bem legal no sentido de ampliar um pouco o conceito aqui da consultoria, ampliar um pouco o significado do que tem por trás dos elementos da consultoria, mas analisando o meu tipo físico e trazendo para vocês o que eu posso equilibrar, quais são os meus truques, o que eu faço ali de maneira a ter uma silhueta mais proporcional. E são esses truques, essas diquinhas que eu trago para vocês no vídeo de hoje. Bom, começando pela explicação do meu biotipo, que na verdade é biótipo, a palavra certa, não sei se vocês sabem, mas ela é tão esquisita que eu vou falar tipo físico. Bom, então meu tipo físico é também conhecido como ampulheta ou formato de 8 ou violão, que é na verdade um tipo físico que tem uma proporção entre ombros e quadris, com uma cintura um pouco mais acentuada, que dá mesmo essa sensação de um violão ou de uma ampulheta. No geral, esse tipo físico tem coxas mais avantajadas, peito médio ou grande, então é de uma forma geral a característica da mulher ampulheta. E aí, com base nessas características, nesses elementos, a mulher ampulheta ela é vista como uma mulher mais feminina, mais curvilínea e às vezes mais pro lado do sensual. Então, o grande desafio da mulher ampulheta, né, que nesse caso se aplica a mim, é conseguir uma sensualidade, uma feminilidade, mas fugindo dos excessos, né? De repente de uma vulgaridade. É óbvio que tem gente que gosta, tem gente que prefere. E aqui eu não tô, né, aqui para condenar, nem falar o que é certo, o que é errado. Bom, então a ideia é trazer aqui as nuances da mulher ampulheta, onde eu me incluo, e trazer as implicações, né? Se usar dessa forma, fica dessa forma, se usar daquela, fica daquela. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que uma coisa que eu sempre gosto de frisar é a moda tá aqui para ampliar nossa mente, ampliar nossos horizontes e jamais para nos engessar ou nos tornar escravas, né, de uma tendência, de uma técnica ou de um elemento da consultoria. Então, assim, é super importante a gente conhecer as regras, conhecer as técnicas, mas a gente usa da forma como a gente quiser a nosso favor. O que nunca é demais é saber, né? O saber realmente eu acho que liberta, mas não de forma a engessar. Então, quando eu falo que eu gosto de usar isso para evitar aquilo, é porque é um gosto, um estilo pessoal meu, mas mais uma vez, cada um usa a seu favor. Bom, então qual é a grande sacada? Aliás, isso que eu vou dizer como sendo a grande sacada da mulher ampulheta é, na verdade, a grande sacada em todo e qualquer tipo físico. No triângulo invertido, em todos os tipos físicos. A questão da proporcionalidade, a questão do equilíbrio. Mais uma vez, o equilíbrio é palavra de ordem aqui também, e eu falo disso em vários vídeos aqui no canal, e dessa vez não é diferente. Ou seja, a grande sacada para a mulher ampulheta é conseguir mostrar, de repente, partes do corpo, peças mais ajustadas, mas fazer uma compensação em outros pontos do corpo. Então, se você quiser mostrar um colo, né, um decote V, um decote mais profundo para dar aquela alongada, de repente você abre mão aí de uma saia muito curta ou muito justa, né, ou excesso de pele à mostra. Então, assim, mais uma vez, essa não é uma regra definitiva, essa é uma regra ou técnica que eu utilizo porque eu gosto, porque eu quero assim, mas cada um usa, né, mais uma vez, da forma como bem lhe aprouver. Então, a grande sacada é mesmo brincar um pouco com essa questão do equilíbrio. Eu, Ana Letícia, particularmente prefiro um pouco menos de curva na minha silhueta, no meu tipo físico de forma geral, através das minhas produções, através dos meus looks. Então, uma coisa assim que o que eu gosto muito no meu tipo físico? Eu gosto da cintura bem marcada, eu gosto do decote, do colo à mostra, mas eu não gosto muito de um quadril mais arredondado, assim. Não sei se é porque eu venho do balé, a gente tá muito acostumado a tipos físicos mais retos, então, assim, esteticamente falando, eu prefiro assim, eu acho mais bonito assim. É óbvio que eu gosto do meu corpo, aceito o meu corpo e utilizo ele, né, fazendo as compensações e o equilíbrio que me fazem bem, assim. Então, nesse sentido, uma coisa que eu já usei muito no passado, que hoje eu uso menos, porque eu apurei meu olhar e acho que fico com uma proporção, uma silhueta um pouco mais elegante, um pouco mais alongada, e é assim que eu prefiro. Então, a saia lápis é uma peça que antes eu usava muito, hoje eu uso menos, ou se eu uso, eu prefiro fazer uso da saia lápis em tons mais escuros, ou então com um blazer acabando ali na parte mais larga do quadril, que a gente consegue ali aquele efeito de compensação.
Calça skinny, era uma calça que eu usava muito no passado, mas eu tenho a sensação que ela me afunila muito, então eu fico com o quadril maior do que de fato ele é. Isso tudo a gente tá falando em termos de proporção, né? De ilusão de ótica. Não é que ele aumenta, né, gente? Obviamente, é só uma sensação de que ele é maior. Então, assim, são peças que ao longo dos tempos eu usava, gostava, mas com esse olhar que a gente vai aprimorando, eu fui percebendo que não era exatamente a imagem que eu queria passar. Então, no vídeo de hoje, eu vou analisar alguns looks que eu tenho aí publicados, looks reais mesmo, utilizados na prática, para mostrar o que eu fiz em uma determinada situação e em outra para equilibrar a minha silhueta. Vem comigo? Bom, esse primeiro look que eu trago é uma proposta que, na verdade, ela se adequa a todo e qualquer tipo físico, que é o vestido envelope ou wrap dress. Mas, em especial no formato ampulheta, que é o caso, ele favorece muito em razão da cintura demarcada e do decote V, que traz esse aprofundamento e essa sensação de a gente ficar um pouco mais longilíneo, né? Pelo fato do biotipo ampulheta ser mais curvilíneo, né? Portanto, o contrário de longilíneo, muitas vezes a mulher ampulheta, e aí eu me incluo mais uma vez, gosta de um look ou uma produção que nos deixe um pouco mais alongadas. E aí a ideia de fazer uso dos decotes profundos, dos decotes em V, favorecem muito porque dão a sensação de alguns centímetros a mais, que foi o truque que eu utilizei aqui. Então, a ideia é mostrar o meu corpo, porém sem ser necessariamente com peças justas demais. Vocês podem perceber que é uma peça que é bem próxima do meu corpo, mas não precisa marcar amplamente a minha cintura, amplamente o meu peito e tudo mais. Então, esse foi o truquezinho utilizado nesse look. Bom, o segundo look é esse vestido preto. É um vestido preto básico, mas que a grande tacada tá mesmo na amarração que eu faço na cintura. Essa é uma faixa que até veio com esse vestido, mas às vezes eu uso com, às vezes eu uso sem. Então, o que eu quero mostrar nesse vestido? Primeiro, o preto, né, naturalmente deixa a gente um pouco mais alongado. Segundo, ele é um vestido que é bem curtinho, então minhas pernas parecem maiores do que de fato elas são. E o fato de que é uma peça que não é muito larga, mas ao mesmo tempo ela não é extremamente justa, e com o detalhe da amarração na cintura, eu consigo aquele efeito, né, de uma silhueta bem feminina, com a cintura marcada do jeito que a gente gosta, mas sem parecer com volume demais onde a gente não quer. Bom, o truquezinho, aliás, esse look aqui tem alguns truques. O primeiro deles é a calça. Vocês podem perceber que eu utilizei uma calça cigarrete, que é diferente da calça skinny. Eu falei pra vocês que a calça skinny hoje eu uso cada vez menos, que é uma calça que tem uma ligeira abertura na boca, lá embaixo. Então eu tenho a sensação que eu fico menos afunilada, eu fico um pouco mais equilibrada com a perna, né, com a parte inferior do meu corpo mais equilibrada. Então, esse é o primeiro truque. Então, eu evito o afunilamento na boca da calça. O segundo truque é a gola V da camiseta por dentro, para me deixar mais alongada. Quanto mais pele do corpo à mostra, mais a gente fica, né, com a sensação de mais longilínea. E para fechar, o terceiro truque nesse look aqui é o blazer. É um blazer que ele morre, né? A gente brinca que morre na região do quadril, onde é a região mais larga. Então, quando a gente finaliza o blazer, ou um colete, ou uma jaqueta, nessa região onde é mais larga, tudo que tem para baixo é mais fino do que aquele ponto máximo. Então, a gente consegue a sensação de que a gente é mais fina do que já é, e com isso a gente fica um pouco mais alongada. E aí o detalhe é que o blazer, eu quase sempre faço uso de blazers mais acinturados, mais sequinhos, porque diminuem o volume, me deixam mais alongada, porém sem marcar demais volumes que eu não gosto. Nesse look, o grande tchan da questão tá no modelo da saia. Pro meu tipo físico, mais uma vez, eu prefiro peças com acabamento maior na parte de baixo, como saias evasê, saias em modelo A, que essa saia que é bem justinha na altura da cintura, né, que tem até uma cintura um pouco mais alta, mas ela vai descendo um pouco mais aberta, sem fazer aquele afunilamento que eu falei pra vocês, porque esse afunilamento deixa meu quadril muito exposto, muito à mostra, o que não é nenhum problema, porém eu prefiro esse equilíbrio aí na produção, né, na silhueta de uma forma geral. Então assim,
O grande truque aqui é o efeito da saia, juntamente com o decote ciganinha, né, o modelo da blusa que é ombro a ombro. Então, vocês podem perceber que esse look, a gente vê nitidamente o formato de ampulheta. Aliás, eu esqueci de comentar no início, o formato de ampulheta é o formato, entre aspas, tido por ideal ou padrão ou modelo dentro da consultoria de estilo, da consultoria de imagem. O que isso significa? Significa que todo e qualquer tipo físico existente, né, o triângulo invertido, o oval, o retangular, enfim, todos existentes, a gente faz compensações de modo a aproximar determinado tipo ao tipo ampulheta, que é o tipo a ser perseguido. É claro que, gente, mais uma vez, eu sei que eu posso estar sendo repetitiva, não existe um padrão definido, mas existe proporção. A gente está falando aqui de equilíbrio e proporção. Em termos de proporção, o formato ampulheta é o que se busca, de uma forma geral, com as técnicas de estilo aí da consultoria de imagem e estilo. Então, por essas e outras, a grande sacada é a gente conseguir esse efeito de ampulheta, seja com a proporção da roupa, seja com o desenho da roupa. E aí eu fechei, entre aspas, aí com chave de ouro, esse look com o arremate do cinto. O cinto é um ótimo aliado para quem tem esse formato ampulheta, porque a gente consegue demarcar ainda mais a cintura, fazendo as outras e devidas compensações, conforme eu venho falando aqui para vocês. Esse look, mais uma vez, mostra que a escolha da saia fez toda a diferença no acerto do look, pelo menos na minha opinião, na minha humilde opinião. Então, o que eu acho, assim? Mais uma vez, a ideia da saia com uma abertura, evitando o afunilamento, me deixa mais confortável no sentido de que o meu quadril não fique tão amplo, não fique tão exposto. Eu tenho a sensação, não sei se é porque eu também tô muito afastada aí da malhação, da academia, então eu tô com pouca massa magra, minhas pernas são muito fininhas, só que o quadril não diminui de tamanho, né? Tipo, o osso, assim, eu acho que ele fica ainda mais em evidência quando eu tô malhando errado, ou então quando eu não tô malhando bem, direitinho, que é o que tá acontecendo nos últimos tempos. Então, quanto menos eu malho, mais eu acho que o meu quadril fica em evidência, fica desproporcional. Então, eu lanço mão das roupas no meu dia a dia e acho que realmente fazem toda a diferença, como é o caso dessa saia. Eu consigo a cintura marcada, a parte de cima é mais próxima do meu corpo, não precisa ser justo, embora pudesse ser, mas a saia tem esse acabamento que me deixa muito confortável e com a silhueta equilibrada. Bom, nesse caso aqui, os truques que eu utilizei foram. O primeiro deles foi uma sapatilha. Uma coisa que é super interessante a gente lembrar, e aí quase todo mundo sabe, mas não custa lembrar, é que sapatos cor da pele ou sapatos aparecendo a pele, com salto ou sem salto, a gente consegue uma continuidade maior do corpo, então a gente tem uma sensação de que a gente é maior do que é. Então, assim, sandália de salto nude ou escarpão nude, ou sandália com tiras bem fininhas, ainda que seja rasteirinha, todas elas deixam a gente um pouco mais alongada, né, com uma sensação de uma continuidade maior. E aí, nesse caso aqui, eu fiz uso de um sapato que não tinha salto, eu queria usar uma sapatilha nesse dia, só que, primeiro, é uma sapatilha nude, cor da pele, então dá uma sensação de continuidade. E segundo, ela tem o bico fino e a gaspe é curta, né, que é aquela parte da frente mais curtinha. Então, tudo isso favorece com que a minha produção fique um pouco mais longilínea. Fora isso, eu usei uma calça que vocês podem ver, é no detalhe que a gente percebe. Poderia ser uma calça legging ou poderia ser uma calça skinny com a barra bem justinha, mas não. Essa tem uma barra que desce um pouquinho reta na parte de baixo e esse pequeno detalhe faz toda a diferença para mim. E aí é um colete que seria mais um colete, não fosse o detalhe da amarração na cintura que eu fiz para deixar a proporção mais feminina, com uma cintura mais demarcada. Então a gente pode perceber assim que a gente consegue mostrar o nosso corpo sem necessariamente mostrar o nosso corpo. E eu acho que o grande segredo assim que eu adquiri assim, né, como experiência nos últimos tempos é isso. Eu consigo ser feminina, eu consigo ser sensual, mas ao mesmo tempo eu não preciso ser vulgar ou mostrar demais, enfim. Mais uma vez, né, essa é uma questão de estilo mesmo. Nesse look aqui, vocês podem perceber que mais uma vez eu fiz uso da calça cigarrete e um truquezinho super legal para vocês ficarem de olho quando vocês forem comprar uma para chamar de sua é essa abertura com o zíper na lateral. Esse zíper na lateral, que muita gente acaba usando fechado, eu sempre uso aberto porque eu tenho a sensação que ele abre um pouquinho mais a calça e me deixa proporcional entre o meu quadril
e a parte ali inferior da minha perna. Então, é um truquezinho bobo, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, mas que faz toda uma diferença. E de uma forma geral, o look, o que eu fiz? Eu utilizei um suéter escuro, que me deixa mais sequinha, e por isso mesmo um pouco mais alongada. Ele tem a cintura marcada, ele é mais justinho, e tem a gola V, que por mais que não mostre o meu corpo, dá essa sensação de continuidade que eu tanto falo pra vocês. Esse look aqui é um look monocromático. Looks monocromáticos são excelentes pra gente conseguir alguns centímetros a mais. E aí vocês podem perceber mais uma vez, nitidamente, eu tô quase sendo repetitiva, vocês já vão me manjar diariamente aí com os meus looks. Fiz uso de uma blusa na parte de cima com decote ombro a ombro, um babadinho. Então, com isso, eu tenho um volume equilibrado nessa região. A calça tem uma cintura bem justinha, então eu consegui a cintura delineada, bem demarcada. O quadril, ele tá, de certa forma, sendo mostrado, porque a calça, ela é bem justa, mas com o equilíbrio conseguido com a calça flare, a gente consegue uma proporção no look, diferentemente do caso se fosse uma calça skinny. Nesse caso aqui fica muito nítido, por exemplo, se eu usasse uma calça skinny bem justa lá embaixo, eu teria o meu quadril acentuado e essa parte de cima acentuada. Então, ao invés de eu conseguir esse efeito ampulheta que eu busquei com essa produção que vocês estão vendo aí, eu teria um volume maior na parte de cima, um volume no quadril e aqui a funilaria. Então eu teria uma espécie de um triângulo invertido. E não é isso que a gente quer, muito menos eu. Esse outro look, eu tô usando a calça flare, que aliás, a calça flare, ela também favorece todo e qualquer biotipo, todo e qualquer tipo físico. É a calça considerada modelo universal para as mulheres. E não é à toa, ela deixa a gente mais alongada, ela deixa a gente mais bem vestida, ela deixa a gente elegante, ao mesmo tempo ela faz o equilíbrio e a compensação. Então, por exemplo, no meu caso, como eu acho que o meu quadril por si só, ele já chama atenção, eu gosto de uma boca mais larga lá embaixo. Então, mais uma vez, a gente consegue aquele efeito que eu tô falando aqui pra vocês o tempo todo, do efeito ampulheta, do efeito 8, do efeito violão. Então, com a calça skinny, a minha perna vai ficar bem fininha e bem afunilada. Com a calça flare, eu consigo essa abertura que dá essa sensação de uma proporção aí mais equilibrada. E isso super me atende. Eu acho que, inclusive, assim, as pessoas acham nos meus looks de trabalho, no Na Lida com a Anitta, que eu posto diariamente, hashtag Na Lida com a Anitta, quem não me segue pode me acompanhar por lá no meu Instagram, @AnitaBemCriada. E eu faço muito uso de calça flare, exatamente porque é uma calça que me alonga muito. E assim, não foi uma, não foram duas, não foram 5 vezes que eu encontrei com pessoas na rua que não me conheciam antes e falavam: nossa, mas você parece muito mais alta do que de fato você é. Exatamente porque eu sei usar as técnicas da consultoria a meu favor e lanço mão disso a todo instante. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, foi uma ideia que eu amei de uma seguidora. Aliás, todas as sugestões de vocês são muito bem-vindas, inclusive se tiverem outras ideias nesse sentido que possam acrescentar na vida de vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em gravar. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!